Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração a Ele. Antes de iniciarmos, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração para falar com Ele. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus querido, por mais um dia, por mais um culto, ó Deus querido, online. Ó Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus querido, pois temos a rede social como um meio, ó Deus querido, de falarmos do teu amor, do teu evangelho, ó Deus querido. Abençoa, ó Deus querido, cada vida, Pai, que vai ouvir a tua palavra, cada pessoa, ó Deus querido, que está assistindo, ó Pai, este culto, que eles venham ser tocados, ó Pai, pelo teu Espírito, ó Deus querido. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. A partir do versículo 3 até o versículo 7. Salmos 37, 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele te fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Vai, mano. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. De novo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória. inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto. Senhor, Vou louvando o seu nome, porque sinto. Senhor, Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar.
Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar
resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor formoso és, aleluia. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus,
pastor. A última vez com força, Ele, de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. A última vez com força, Ele, de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir mais. Mas tua palavra vai se cumprir mais. Mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Ele em nome de Jesus. Amém. Após louvarmos ao Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Pedro. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, estamos mais uma vez usando a rede social para transmitir a palavra de Deus, pelo fato da existência do decreto do governo do estado do Ceará, que esperamos em Jesus Cristo nosso Senhor, amanhã seja o último dia de lockdown nesta cidade, neste estado, para a glória de Deus. Meus queridos, a minha saudação a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele quem
quem tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é digno, o único digno, a quem devemos honrar sempre. Glória a Deus. Queridos, nessa oportunidade queremos meditar na palavra de Deus e para isso queremos ler alguns textos da Bíblia Sagrada e considerar a situação que nós estamos vivendo atualmente, não apenas a situação de pandemia, nem a situação de conflitos e crises em todas as áreas. Nós queremos refletir e queremos que Deus nos dê o real entendimento do verdadeiro procedimento que cada um daqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador tenham diante da situação da crise mundial provocada pelo coronavírus, pelo Covid-19. Nós que cremos no livro sagrado, a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, nós temos este livro que nos norteia, que nos ensina, que nos educa, que nos instrui, que nos aprova, que nos aperfeiçoa para a prática de toda boa obra. Aqueles que fazem pouco caso da Bíblia, segundo ela mesma, são nécios, são cegos guiando cegos, são errantes em terra estranha, não sabem o que fazem, não fazem o que dizem, porém, incessantemente buscam realizar alguma coisa para justificar, muitas vezes, a função que ocupa, outras vezes o próprio orgulho, a própria vaidade. Mas, meus amados, a Bíblia ainda é e sempre será a palavra de Deus e é ela quem nos aponta o caminho, é ela quem nos norteia. Então vamos ler. O primeiro texto que nós queremos ler está no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. E o texto sagrado diz assim, no versículo 14, verso 13 diz: como o prevaricar. Leamos o verso 12, um pouquinho antes. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor. E retiramo-nos do nosso Deus, o pregar, a opressão e rebeldia, o conhecer e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se tornou a injustiça, se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa.
o Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Meus amados, essa é a realidade dos dias atuais. A justiça não existe, a verdade sumiu, o prevaricar é a prática de todos, mas a verdade é que Deus não está satisfeito com essa situação. Deus não aprova esta situação, pois Ele criou o homem para andar conforme a sua palavra. Ele disse ao criar o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez a humanidade para viver uma vida justa, íntegra, santa, graciosa, amorosa, misericordiosa. Mas a humanidade está nesse estado. Aquele que se desvia do erro, que se desvia do mal, não tem lugar, não tem espaço. Aqueles que procuram fazer as coisas corretamente, segundo a reta justiça, são perseguidos e são rejeitados. O apóstolo Paulo já disse que aquele que quiser viver justa e piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O estado da humanidade é esse. É um estado de vergonha, é um estado de depravação, é um estado de iniquidade, é um estado de pecaminosidade, é um estado que realmente desagrada a Deus. Outro dia nós lemos aqui um poema de uma certa senhora, escritora, chamada Cleide Canton, que ela teve como inspiração uma palavra do Rui Barbosa, homem público do passado, que diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E o tema daquele poema que aquela senhora escreveu foi Sinto vergonha de mim. E ela diz, eu queria repetir aqui algum trechinho. Ela diz: sinto vergonha de mim por ter sido educadora de parte desse povo, por ter trabalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade e por ver esse povo, já chamado varonil, enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez no julgamento da verdade, a negligência com a família, célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o próximo. Sinto vergonha de mim pela passividade em ouvir, sem despejar meu verbo, e tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade, há tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido,
há tantos floreios para justificar atos criminosos, há tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que não quero percorrer. Tenho vergonha de mim, de minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão. Vibro ao ouvir meu hino e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor e enrolar o meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho tanta pena de ti, povo brasileiro. Meus amados, a Bíblia Sagrada é bem clara. Veja que esse é um texto escrito por um homem comum, mas um homem e uma mulher que tem consciência da verdade, tem consciência da justiça, tem consciência da retidão, tem consciência da boa moralidade e não estão satisfeitos com a situação em que está vivendo o planeta. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, no Salmo 15, nós vamos encontrar a Bíblia sendo o meio de orientação para aqueles que têm consciência de Deus, não apenas consciência de si, não apenas consciência das coisas boas e agradáveis do ponto de vista humano, mas tem consciência de que, acima de tudo isso, Deus tem que ser considerado. E que quando lemos as páginas da Bíblia Sagrada, nós acabamos descobrindo que a situação do mundo está como está, porque o mundo, no geral, desconhece a existência de Deus. E o salmista Davi, o rei Davi, grande escritor bíblico, ele no Salmo 15, Salmo de número 15, escreve praticamente aquilo que foi repetido pelo Rui Barbosa e pela Cleide Canton. E ele diz no Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Meus queridos, quando o Davi escreve este Salmo 15, ele escreve após ter uma reflexão a respeito do estado do mundo da sua época. E o mundo da sua época não era muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Porque diante de Deus, o pecado sempre foi pecado. Diante de Deus, a mentira sempre foi mentira. O engano sempre foi engano. Seja no tempo de Davi, seja no tempo de Rui Barbosa, seja no tempo de Cleide Canton, seja em que tempo for, o que foi pecado lá no Éden continuará sendo pecado até o juízo final.
E nós, meus queridos, quando lemos esses textos, quando observamos essas escritas, nós acabamos descobrindo que quem realmente tem um compromisso com Deus não está satisfeito com a situação na qual está vivendo o mundo atual. A situação em que tudo o que é contrário a Deus é aquilo que está sendo praticado e seguido. As pessoas estão bem distantes, alheias de Deus. Mas o fato é que Deus determinou que ele seria sempre o centro de todas as coisas. Veja que quando ele envia nosso Senhor Jesus Cristo, ele envia nosso Senhor Jesus Cristo para buscar e salvar o perdido e trazer de volta o homem, trazer de volta a si o homem que havia se extraviado a partir da tentação lá do Éden e da prática pecaminosa de desobediência à ordem do Deus Todo-Poderoso. E Davi entende isso. Davi entende que há uma graça, há uma determinação de Deus para todos aqueles que vivem sobre a terra, que se quiserem estar na presença dele, na presença de Deus, se quiserem ter algum contato com Deus, se quiserem ter a bênção de Deus, no mundo conturbado, violento, que jaz no maligno, estes precisam entrar no padrão de Deus. E olhando a situação do mundo atual, lendo a situação do mundo de outrora, nós acabamos descobrindo, percebendo, meus queridos, que há o decreto de Deus para que aqueles que quiserem viver dele, por meio dele e para ele, estes devem ter qualificações determinadas por ele. Portanto, nessa oportunidade, queremos falar, meditar em alguns momentos, durante alguns minutos, sobre as qualidades, as qualificações dos verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que se dizem cristãos, os que se dizem crentes, os que se dizem discípulos, os que se dizem crer em Deus, estes devem ter o seu caráter, a sua vida, o seu interior moldado pelas qualificações determinadas por Deus. Mesmo neste mundo violento, pecaminoso, imoral, desobediente, irreverente, insubmisso, mesmo no meio desse mundo, Deus se dispôs a chamar para si um povo em Cristo Jesus nosso Senhor, que pudesse ser o seu representante no meio do mundo que jaz no maligno. Quando o Senhor Jesus Cristo fala a esse respeito, no Sermão da Montanha, ele diz, depois que fala dessas qualificações daqueles que quisessem segui-lo, ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele está dizendo que a luz dele, descendente dele, que seria a sua igreja, deveria brilhar no meio das trevas. Então é no meio desse mundo que jaz no maligno, em trevas, violento, pecaminoso, imoral, injusto, corrupto, é nesse mundo mesmo que os seguidores verdadeiros de Jesus devem brilhar. Ainda que perseguidos, devem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Salmo 15, meus queridos,
O escritor, o Davi, ele começa com uma pergunta. Ele começa: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo era a cópia do templo que seria construído lá em Jerusalém. E ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É como se o Davi, meus queridos, olhando a situação corrupta, generalizada do mundo, ele olhasse a situação de iniquidade generalizada e ele volta-se para Deus, a quem ele conhecia de todo o coração, e ele pergunta para Deus: Senhor, então, se o mundo está assim, corrupto, imoral, iníquo, desobediente, irreverente, insubmisso, pecaminoso, Senhor, então quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Meus queridos, por que Davi faz essa pergunta? Ele faz essa pergunta porque o caráter do mundo de então, que é o mesmo caráter do mundo de hoje, o pecado apenas aumentou, mas são os mesmos pecados, aumentou o número de pessoas e, portanto, o pecado aumentou porque aumentou o número de pessoas. Ele faz essa pergunta porque Deus é exatamente o contrário do que vive o mundo. E ele pergunta: Senhor, se é assim, se o mundo está nessa situação, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Meus queridos, nós estamos vivendo dias em que cada vez mais há necessidade de um povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mostrar para esse mundo, nesta situação, que realmente é possível alguém ser santo no meio da profanação. É possível alguém ser justo no meio da injustiça. É possível alguém ser puro no meio da impureza. É possível alguém obedecer a Deus no meio da desobediência. O Davi sabe disso, nós estamos sabendo disso. O desafio para nós que confessamos ao Senhor Jesus Cristo é viver uma vida que realmente demonstre, no meio das trevas, que Jesus vive através de nós. Esse é o tempo que nós temos que mostrar que verdadeiramente somos filhos de Deus. E se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós devemos viver conforme o nosso Pai, obedecendo o nosso Deus, fazendo a vontade do nosso Deus, não a vontade da carne, nem do mundo, nem do príncipe que atua nos filhos da desobediência, mas a vontade de Deus. Davi viveu esse momento, conhecia a santidade de Deus e, portanto, ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí Davi, como era um homem de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus lhe concede a resposta. E a resposta vem a partir do verso 2. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O texto sagrado vai dizer: o que vive com integridade. Veja, meus queridos, o que vive com
Integridade. Meus amados, integridade. Integridade fala de honestidade, fala de sabedoria, fala de retidão, fala de justiça, fala de misericórdia, fala do amor ao próximo, fala de obediência às autoridades. Integridade fala de alguém que está completo, formado, para viver uma vida proposta por Deus. Não é uma vida proposta por qualquer ser humano, é uma vida proposta por Deus. Integridade fala de alguém que foi educado, que foi instruído, que foi formado para viver uma vida que represente o Deus Todo-Poderoso. Isso é que é integridade. Então o texto sagrado está dizendo: quem vai morar no teu tabernáculo, quem há de habitar no teu santo monte, é este que foi feito para isso. Foi feito para morar no teu tabernáculo, para habitar no teu santo monte. O íntegro, o afeito, aquele formado pelo próprio Deus, o que vive com integridade, aleluia, o que vive com integridade. Meus queridos, meus amados, a segunda coisa que ele fala é aquele que pratica a justiça. Veja que no texto de Isaías diz que a justiça sumiu dos tribunais. Por que a justiça sumiu dos tribunais? Porque os que estão julgando são corruptos. O que lhes interessa é o bem financeiro, é o bem material. Nós estamos vendo um tempo em que as sentenças são vendidas, as sentenças são compradas. Então, a justiça deixou de existir, está aí, com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal quebrando a cada decisão, a Constituição, a Carta Magna do país, em função de si mesmo, em função da sua própria vontade, em função do seu próprio nome, em função do seu interesse. A Constituição da República Brasileira tem sido quebrada, isso é injustiça. Porque a Constituição é a base de todo procedimento, de todo julgamento legal. É a base. Mas as pessoas estão interessadas nos bens materiais. Estes não podem habitar no monte do Senhor, não podem morar no tabernáculo do Senhor, porque são injustos. Então a palavra de Deus está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no tabernáculo, aquele que mora no santo templo do Senhor, é aquele que vive com integridade e pratica a justiça. E, meus queridos, não é aqui a justiça humana, porque a justiça humana falha. É a justiça que vem de Deus. E veja que o livro de Hebreus diz que o povo de Israel, na sua época, eles, por amarem a sua própria justiça, rejeitaram a justiça que vem de Deus. Quando nós amamos as nossas próprias coisas, nós rejeitamos as coisas que vêm de Deus. E, meus queridos, aquele que mora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no seu tabernáculo, no seu santo monte, no seu santuário, é alguém íntegro, formado conforme Deus. É alguém que pratica a justiça que vem de Deus, que não falha. A justiça humana é manipulada, a justiça humana é comprada, a justiça humana é vendida, mas a justiça que vem de Deus não abre mão do equilíbrio. Aquele que tem direito
tem o seu direito, recebe o seu direito. Aquele que não tem direito, não recebe o seu direito. Me lembro de uma palavra do Billy Graham, glorioso e gracioso pregador da palavra do Evangelho de Deus nos anos passados. Ele disse que nós, seres humanos, um ladrão como se trata um santo, e nem podemos tratar um santo como se trata um ladrão. Porque se nós tratarmos o ladrão como se trata um santo, ele vai nos roubar. E se nós tratarmos um santo como se trata um ladrão, a mesma coisa vai acontecer. Então o santo recebe tratamento de santo. O ladrão recebe tratamento de ladrão. Portanto, meus queridos, habita no monte do Senhor aquele que vive com integridade e pratica a justiça. Estes, meus irmãos, essas duas qualificações dizem respeito ao homem diante de Deus. E as outras 9 que estão nesse salmo, elas dizem respeito aos relacionamentos do homem com o próprio homem. O texto vai dizer no verso seguinte: e de coração fala a verdade. Ele gosta tanto da verdade que não mente nem por brincadeira. Ah, meus queridos, quanto vemos as pessoas mentirem por brincadeira. Veja, por exemplo, tudo o que é divertimento nos dias atuais envolve mentira, envolve hipocrisia. E a mentira e a hipocrisia praticada muitas vezes, ela acaba se tornando costume para os povos. Nós vemos, por exemplo, um exemplo raso aqui nesse momento. Os brinquedos das crianças atualmente são brinquedos que lidam com a morte. Os brinquedos eletrônicos hoje, todos praticam a morte, a mentira, a malícia, como se fosse uma coisa natural. E isso faz parte do treinamento do inferno para destruir a mentalidade dos mais jovens, dos que estão sendo formados, a desonrarem a Deus. Veja que nesses brinquedos eletrônicos, as pessoas estão brincando de matar. É um boneco matando outro boneco, e às vezes a morte é tão real, que quando corta alguém, atira em alguém, o sangue jorra abundantemente. E isso, meus queridos, faz parte desse treinamento demoníaco do inferno para treinar as pessoas a desvalorizar hipocritamente, através da hipocrisia e da mentira, que ali é um jogo eletrônico, através da mentira e da hipocrisia, treinar as pessoas para desvalorizarem a vida que é tão preciosa diante de Deus, tão preciosa, que Deus mandou o seu Filho amado para morrer no lugar da humanidade, com o propósito, o intuito de resgatá-la. O diabo que veio para roubar, matar e destruir, Jesus Cristo se manifestou para que o homem, morto nos seus delitos e pecados, tenha vida e vida com abundância. Portanto, meus queridos, o cidadão, o homem de Deus, o seguidor de Jesus, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele vive uma vida de integridade, ele vive uma vida de santidade, ele vive uma vida de justiça, de retidão. Ele não abre mão da verdade, ainda que ele custe alguma coisa, mas a verdade não larga da sua boca. Me lembro que há um tempo atrás, estávamos numa escola bíblica dominical, e havia lá um certo advogado,
E ele, ao lermos o texto, ele disse, olha, esse texto aí é só para aquele tempo. Porque nos dias que nós estamos vivendo, ninguém pode viver sem mentir. Todos nós vivemos com a mentira. A mentira muitas vezes nos faz um bem. E nós contestamos e dissemos para aquele cidadão, meu querido, o que é proposto por Deus para nós, não é nem o que é proposto, o que é ordenado de Deus ou por Deus para nós, é que nós sejamos condutores da verdade. É que nós sejamos aqueles que falamos a verdade, ainda que percamos alguma coisa. Mas nós somos condutores da verdade, mesmo porque o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, o caminho é a verdade e a vida só vem através da verdade. A vida que vem através da mentira é uma vida destruída, é uma vida corrompida, é uma vida maligna, é uma vida fraca, é uma vida doente, é uma vida morta nos seus delitos e pecados, porque vejam, a mentira, diz a Bíblia, é filha do diabo. O diabo é o pai da mentira e, portanto, o pai da verdade é Deus. A verdade é o Senhor Jesus Cristo e aqueles que são discípulos e seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo não abrem mão da verdade, ainda que lhes custe alguma coisa. A terceira qualificação, meus amados, daqueles que haverão de habitar no tabernáculo de Deus, no monte de Deus, no santo lugar de Deus. Eles são homens e mulheres que não difamam com a sua língua. Eles não difamam com a sua língua. Meus amados, difamação é falar mal do outro, é propagar, semear a maldade no meio de todos a respeito de alguém. Difamar é trabalhar em função da fama, da boa fama. Fama é aquilo que recebe alguém, que alguém recebe por ter feito coisas extraordinárias, coisas grandiosas. Ele fica famoso, ele é visto. Mas o cidadão do céu, ele apoia, ele elogia, ele compartilha, ele acompanha aqueles que fazem as coisas corretamente. Ele não difama, ele contribui para que haja fama. Lembramos que aquele que merece toda a fama do planeta é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que tem fama. Aqueles que quiserem alguma fama têm que andar pelo caminho traçado por nosso Senhor Jesus Cristo. O cidadão, o seguidor dele, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, não difama com a sua língua. Não difama com a sua língua. Uma outra coisa que está no texto é que não faz mal ao seu próximo. Meus queridos, não há mal na vida do seguidor de Jesus. Não há mal. Sabe, o seguidor de Jesus, a Bíblia diz que aquilo que é origem do mal foi crucificado com Cristo. Quando a palavra de Deus fala da maldade do mundo, em Gálatas capítulo 5, verso 17, citando ali a obra da carne, e depois que termina, ele fala daquilo que é fruto do Espírito, coisas boas,
amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E são coisas boas, contra essas coisas não há lei. E o texto segue dizendo: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a malignidade da carne com as suas paixões e concupiscências, e agora vivem para Deus. Agora vivem para Jesus. Aleluia. Não faz mal ao próximo, meus queridos. E aqui nós não estamos falando daquele bem que se faz por aqueles que merecem o bem. Porque o Evangelho vai além. A Bíblia Sagrada nos conduz além. E a Bíblia Sagrada nos conduz a fazer o bem, porque somos condutores do bem, até aos nossos inimigos. Quando Jesus fala, ele diz: ame o seu inimigo, ore pelo seu perseguidor. Meus queridos, por que temos que amar o inimigo se ele quer nos tirar a vida? Nós fazemos isso porque nós somos feitos para o bom, para o bem. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não somos mais criaturas das más obras. Somos agora criaturas das boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus. Por isso que não faz o mal nem ao inimigo. Ele ama o inimigo. Queridos, a ordem de Deus para nós que dizemos que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo é que nós fazemos o bem até para os nossos inimigos. Não lança, outra característica é que não lança injúria contra o seu vizinho. Não lança injúria contra o seu vizinho. Ah, meus queridos, nós somos estes que fomos chamados para não difamar, para não injuriar, para não fazer mau juízo dos outros. A Bíblia diz que o juízo temerário é proibido. Nós não somos mais aqueles maliciosos que viviam conforme era o melhor para nós. Nós não lançamos injúria contra ninguém, absolutamente ninguém. O cidadão, o seguidor de Jesus, não lance injúria contra ninguém, absolutamente ninguém. Uma outra característica é que, aos seus olhos, tem por desprezível o reprovável. Meus amados, meus queridos, quando nós vemos pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, envolvida com coisas desprezíveis, envolvido com corrupção, envolvido com prostituição, envolvido com a difamação da família, envolvido com a desonra na formação da família. Quando vemos as pessoas, meus queridos, aprovando aquilo que é desprezível, aquilo que Deus não aceita, aquilo que Deus não concorda, as pessoas estão abraçando isso. A moralidade foi para o chão. Mas o seguidor de Jesus despreza aquilo que é reprovável. Tudo que é reprovável, meus queridos, deve ser desprezado pelo seguidor de Jesus. Seja pequenas, médias ou grandes coisas. Mas o seguidor de Jesus reprova, despreza o desprezível, o réprobo, o desaprovado. E, meus queridos, tudo isso conforme Deus. Não são os nossos princípios que vão determinar aquilo que é bom ou que é mal. É a palavra de Deus, é a verdade. Aquilo que
que é reprovável, é desprezado. Nós não podemos, veja, por exemplo, nos dias atuais, houve uma disseminação nos anos passados, nas 3 últimas décadas, de que a família podia ser formada a partir de um relacionamento apenas sexual, não precisando haver casamento. E, meus queridos, diante de Deus, isso é reprovável. Isso é desprezível. Por quê? Porque o que Deus determinou na formação de família é que a família deve iniciar com uma aliança entre o homem e uma mulher. A partir dessa aliança, diante de Deus e diante das autoridades civis e eclesiásticas, é que se constitui uma família. Mas não, as pessoas estão vivendo hoje sem aliança, sem casamento, sem compromisso. E aí, a maior glória desses adolescentes atuais é terem filhos fora do casamento. Isso é desprezível, isso é reprovável. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é quem define, é quem decide, é a Bíblia Sagrada. E a ordem da Bíblia Sagrada é que o homem, a mulher, um está ligado ao outro pela lei enquanto ele vive. Nós vemos as pessoas realizarem o divórcio como se estivesse fazendo uma coisa corriqueira, uma coisa comum, uma coisa normal. E, meus amados, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia a infidelidade. Deus reprova. E o Senhor Jesus Cristo comprovou isso lá no capítulo 19 de Mateus, quando perguntaram para ele se era correto o homem dar carta de divórcio à mulher. E ele diz: a lei de Moisés, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E ele vai dizer que não foi assim desde o princípio da carta de divórcio. No princípio, Deus fez homem e mulher e os uniu. A lei de Deus os uniu. E eles foram fiéis um ao outro até o fim. Essa é a determinação de Deus na formação de família. Formação de família, convivência de atos que deve existir entre marido e mulher, não pode haver entre namorados. Não pode, é desprezível, é reprovável. Ouça isso e creia que é Deus que está te falando através da sua palavra. É desprezível. O seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, despreza o reprovável por Deus. Despreza o reprovável por Deus, o reprovado por Deus. Tanto as coisas na vida têm que ser pautadas milimetricamente por aquilo que a palavra de Deus define, decide e determina. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra qualidade daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, meus queridos, é que ele honra aos que amam, aos que temem, aos que se submetem, aos que obedecem ao Senhor. Como é bom, meus amados, andar com quem ama a Deus. Como é bom conviver com quem ama a Deus. Como é bom viver no meio de pessoas obedientes a Deus. É confiável, é amável, é vivenciável, viver e conviver com pessoas que amam a Deus. E o seguidor de Jesus, ele honra aos que temem a Deus, porém, desaprova e rejeita os que desobedecem a Deus, os que não temem a Deus. Daí a razão de, nesses últimos dias,
nós estarmos considerando a obediência aos decretos simplesmente por causa da obediência bíblica, mas considerando que as pessoas, os dirigentes, os governantes estão desconhecendo Deus nas suas decisões, então nós não aceitamos as coisas erradas. Embora consideremos que as coisas desta vida são desta vida, e ao nome do Senhor Jesus, aquele a quem seguimos, aquele a quem amamos, deve estar sobressaindo em cada uma das nossas decisões. Uma outra coisa, queridos, que está muito em falta é palavra. O texto vai dizer: o que jura com dano próprio e não muda. Numa tradução diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Meus amados, meus queridos, isso fala daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou no Sermão do Monte. A tua palavra seja sim, sim e não, não. Quando você disser sim, porque você é condutor da verdade, é sim. Quando você disser não, porque você é condutor da verdade, será não. Isso fala de uma palavra só. Me lembro que no tempo do meu pai, havia aqueles negócios feitos com aperto de mão. O selo era o aperto de mão. Uns mais antigos, o selo daquele negócio, do fechamento daquele negócio, era um cabelo do bigode. Arranca o cabelo do bigode, está selado o nosso pacto. Nós decidimos, vamos cumprir. Homem de uma palavra só. Homem de uma palavra só. Tomou uma decisão? Tomou. Vai ter prejuízo? Vai. Mas cumpre porque empenhou sua palavra. O seguidor de Jesus é o homem, é uma mulher de uma palavra só. E quando nós vemos, queridos, hoje, nos dias atuais, você conversa com alguém aqui, mesmo dentro de igreja, você conversa com uma pessoa aqui, e assume um compromisso aqui. Saiu lá fora, a pessoa toma outra decisão e se comporta contrário à decisão que tomou aqui dentro. Que coisa mais ridícula. Empenha a sua palavra, mas como a sua palavra não tem valor, ali fora ele muda. Queridos, esse não é cidadão, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. O seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele empenha a palavra e ele vai honrar a sua palavra. No que depender dele, a sua palavra será honrada, ainda que ele sofra algum dano. Me lembro que havia uma ordem lá em casa, da casa do papai, meu pai, Pedro Ferreira Gomes, grande homem de Deus. Ele dizia que o filho dele não mentia. E se um filho dele chegasse em casa chorando, porque mentira, apanhava de novo. Mas se chegasse chorando porque falou a verdade, ele iria lá e tomaria satisfação com aquele que cometeu a injustiça. Fomos ensinados a falar a verdade, a verdade. Meus queridos, ainda que soframos algum detrimento, nós, o seguidor de Jesus, é condutor da verdade. Assume, empenha a palavra, ainda que ele tenha dando, ele não se retrata. Aleluia, ele não muda. Esse retratar aqui, esse jurar aqui, não é aquele juramento proibido pelo apóstolo Tiago. Esse juramento aqui é a questão do empenho da palavra. Assinou, fechou o negócio, é aquilo que vai acontecer. E esse não se retrata, não muda, a decisão que foi tomada, ele não muda, ele vai cumprir. É isso que o texto sagrado está nos dizendo. Meus queridos, não empreste o seu dinheiro com usura, não empreste o seu dinheiro com usura, isso aqui é aquele tipo de agiotismo, a Bíblia Sagrada não aprova agiotismo, as pessoas hoje, nós vemos as pessoas emprestando dinheiro, vivendo de juros,
emprestando dinheiro quando o banco empresta 2%, as pessoas fora do banco emprestam a 20%, 15%, 10%, vivendo de usura. A Bíblia Sagrada condena isso, porque a usura escraviza o devedor. O juro escraviza o devedor. E, portanto, nós que somos seguidores de Jesus, ainda que nós tenhamos o dever de emprestar, mas emprestamos sem usura, emprestamos sem juros. Há uns dias atrás estava fazendo um cálculo daquilo que o povo me deve até hoje, dava 213 mil reais. Por quê? Porque quando a Bíblia Sagrada manda que a gente empreste, a gente tem que emprestar como se não fosse receber. É como se estivesse doando. Se te pagarem, amém. Por isso que não deve ser emprestado com usura. Porque se você for emprestar com usura, você vai correr atrás, você vai atrás. Mas, meus amados, a Bíblia Sagrada diz que o seguidor de Jesus não vive da desgraça dos outros. Não vive da desgraça dos outros. Ele vive em função de ajudar o próximo. E, por último, meus queridos, não aceita suborno. Aqui o texto sagrado fala não aceita suborno contra o inocente, mas não está abrindo para que a gente aceite suborno contra aquele que não é inocente. Não é isso. Não aceita suborno. As coisas que ele faz por causa da verdade, da retidão, da justiça, da santidade, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele faz por causa de Deus. Ele não faz as coisas por causa dele mesmo. Ele não aceita suborno contra ninguém, absolutamente ninguém. Meus queridos, e por último vem a promessa: aquele que desse modo procede jamais será abalado, ainda que seja perseguido. Jamais será abalado o seguidor de Jesus, ainda que ele seja perseguido. O Senhor Jesus advertiu isso no Sermão da Montanha. Ele advertiu que aqueles que quisessem viver dele, seguindo a ele, seriam acusados, seriam injuriados e seriam acusados de todo mal. E o que ele diz é que estes devem jubilar, regozijar. Ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Meus queridos, quando nós fazemos as coisas em Deus, nós ficamos tranquilos, nós confiamos, nós cremos que Deus vai agir, e ficamos descansando em Deus, e na expectativa de que a qualquer momento Ele produzirá a sua obra através das nossas vidas. E ainda que sejamos perseguidos, mas não nos abalaremos, porque vivemos uma vida de retidão, de justiça, de graça, uma vida de verdadeiros seguidores, verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa oportunidade, essa palavra fique no seu coração, no seu entendimento, vibre dentro de você e produza em você a mudança que precisa ser produzida, a fim de que você, ao abrir a boca e dizer: eu sou um crente em Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, você entenda que diz isso porque na prática, no testemunho, na martíria, você realmente vive uma vida prática de seguidor de Jesus. Falando a verdade, vivendo com integridade, não acusando ninguém, não falando mal de ninguém, desprezando aquilo que é desprezível, fazendo a vontade de Deus, não da carne, nem dos pensamentos, nem do mundo, nem do diabo, mas a vontade de Deus. Que Deus te abençoe neste
Domingo esperamos que seja o último dia de lockdown nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus, seja o último dia de lockdown nesta cidade e Deus seja honrado e glorificado para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui uma vez mais. Conscientes da tua palavra, conscientes da tua verdade, Senhor. Conscientes de que fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Somos conscientes, ó Deus, que no meio desse lockdown, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento social, Senhor, no meio desse vírus que está assolando, está matando, está causando conflitos no mundo todo. Nesse meio, Senhor, Tu nos conduza, o Senhor nos livre, o Senhor nos liberte, o Senhor visite cada alma, cada vida, cada lar onde essa palavra chegar, Senhor querido, o Teu Espírito possa produzir o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e as pessoas possam converterem-se ao Teu Evangelho, confessando ao Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, e possam receber a nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser com o presidente da República, a sua equipe de ministros, ser, ó Deus, com os governos dos estados, os prefeitos, os deputados, o Congresso Nacional, Senhor, o Supremo Tribunal Federal. Pai, continua agindo nestas áreas desse país, de maneira tal, Senhor, que nós tenhamos dias a menos, logo, tenhamos dias tranquilos e vivamos vida diante de Ti, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos a Tua bênção sobre a vida, sobre a família, sobre o lar de cada pessoa que ouviu esta palavra e que tenha vida na Tua dependência. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe e que você seja conduzido na graça e na misericórdia de nosso Deus. Amém. Amém, irmãos. Após ouvirmos a palavra do Senhor, chegou o momento de encerrarmos este culto. Eu tenho alguns avisos a dar aos irmãos. Como hoje a gente está gravando, a gente não sabe ainda se o governador vai liberar os cultos presencial, os irmãos podem estar olhando no WhatsApp, que será postado lá se vai ter ou não o culto na segunda, tá certo? Então nós iremos postar. Mas se for prorrogado novamente o lockdown, o templo vai estar aberto de 2 às 5 para os irmãos trazerem seus dízimos, as suas ofertas, e também os irmãos que puderem estar doando os alimentos para cesta básica, os irmãos podem estar trazendo. E também para conselhos pastorais. Se os irmãos quiserem conversar com o pastor, ele vai estar aqui presente, tá certo? Deus abençoe os irmãos, vamos fazer só uma oração finalizando. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por este culto, ó Deus querido. Te agradecemos, ó Deus querido, pela Tua palavra, ó Deus querido, que ela se renova a cada instante, a cada dia, ó Pai. Ó Deus querido, abençoa-nos, ó Deus querido, abençoa cada pessoa, ó Deus querido, que está ouvindo. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, vem tocando nestes corações, ó Pai, vem produzindo, ó Deus querido, o Teu amor, ó Pai, cada vez mais, ó Deus querido, nos Teus filhos e em cada pessoa, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe a sua vida.